Já para começar? Nilson, eu acho que a gente pode começar, já bom. são Eu também acho. 7h35. Para a gente não criar aquela política do atraso, sabe? Sim, concordo. Bom, então, pessoal, boa noite a todos, tá? Divi me pediu para escolher um tema para a gente falar, um tema que tivesse um envolvimento com o internamento, que é o setor que eu represento, eu sou gerente médico do setor de internamento do Hospital Primavera, mas claro que tem a ver com uma instituição como um todo, tá? Então a gente discutiu um pouco quais seriam os temas que mais tivessem relevância. Eu acho que a deshospitalização é um tema que sempre traz muito questionamento, tá? É um tema assim, extremamente abrangente, com vários fatores, vários pontos de inflexão, de fatores relacionados, e que a gente precisa construir uma ideia, uma cultura da deshospitalização como algo necessário, como algo que faz parte do processo terapêutico, tá? Quando a gente a cultura de entender que a gente somente intervém internando e fazendo diagnóstico, exame, enfim, que isso é processo terapêutico, a gente está esquecendo ainda um outro lado da moeda, que é a saída do paciente da instituição e o retorno dele ao domicílio, tá? Então, assim, vamos discutir um pouco sobre isso. Primeiro, não passou, passou. O que é deshospitalização, tá? Esse material é um material muito legal do Ministério da Saúde. Se não me engano, a publicação é de maio de 2021, e que ele se propõe a trazer bem num conceito bem holístico o processo de deshospitalização. Ele discute equipe, indivíduo, mas assim, o conceito é simples, né? Caramba, passei sem querer. O conceito é simples. Para ele ver que eu estou só indo para frente, não consigo voltar. Pronto. O conceito é simples. A deshospitalização é uma desinstitucionalização da pessoa que estava internada em ambiente hospitalar, garantindo agilidade, e aí a riqueza da discussão começa sobre a hospitalização, garantindo agilidade no processo de alta para o domicílio e a reinserção nas redes de atenção à saúde. A gente tem, então, pacientes agudos, crônicos e paliativos, é a divisão macro que eles fazem, como sendo esses três, digamos, perfis de pacientes que a gente tem que focar na deshospitalização. O que é interessante desse conceito? Que ele enfatiza que a agilidade no processo de alta é algo necessário. E é algo necessário não somente por uma questão de vaga, é também e principalmente por uma questão de segurança. O hospital, ele não é a casa do paciente, ele não é o lugar mais seguro para ele, não é o lugar mais confortável para ele. Então, segurança no sentido amplo, do aspecto biológico, físico, mental, enfim. E aí, então, quando a gente fala em deshospitalização, a gente precisa pensar primeiro por que se hospitaliza. Por que a gente hospitaliza? E a gente precisa, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, até pode ser uma coisa a mais. A hospitalização é um auto médico, tá? Então, a decisão é médica. Você pode ter a pressão, você pode ter estresse, enfim, mas é um ato que é eticamente médico. E toda hospitalização, ela precisa pautar no princípio fundamental da ética médica. Contrabalancear o bem que vai fazer e, de fato, não fazer o mal nessa deshospitalização. Por que isso é importante? Todo ato médico tem que ser pesado nesse sentido. A gente precisa entender que isso também nesse momento que eu decido hospitalizar alguém, eu preciso entender que eu estou pesando risco, benefício para esse paciente que eu vou internar. Quando a gente hospitaliza, então, a gente precisa entender a necessidade desse paciente. Qual é a necessidade desse paciente? Isso faz parte dos critérios do diagnóstico e das hipóteses que eu vou gerar a partir daí, tá? E aí, assim, o Manuel Merck, assim, tem uma referência que eu deixei aqui, pessoal, mas quando o fundo azul, acabou ficando tudo azul. Mas é uma referência do Manuel Merck, que ele fala sobre a hospitalização, e o primeiro ponto que ele coloca é o seguinte: há realmente a necessidade de reestruturar ou melhorar a saúde desse paciente? Sim ou não? Uma pergunta. O ambiente hospitalar é o melhor lugar para isso? Segunda pergunta. Então, assim, o grande exemplo disso é o pronto-socorro. Pronto-socorro, você tem lá, talvez, 95% dos atendimentos sejam atendimentos de baixa e média complexidade, o paciente volta para casa porque o médico decide que o melhor tratamento para ele é em casa. Então,
sempre que a gente vai pensar em hospitalização, é preciso entender que eu tenho que ter uma hipótese que justifique que esse paciente fique internado, tá? Depois que eu reconheço a necessidade, eu reconheço a gravidade. Qual é o grau de complexidade desse paciente? Qual é o grau de gravidade desse paciente? Que tipo de recurso ele precisa? Ele vai para a UTI, ele vai para a enfermaria, ele vai para o centro cirúrgico. Então, aí eu estabeleço, então, o processo de transição. Esse paciente está grave, vai para a UTI. A condição dele é segura para fazer essa transição agora? Ele precisa ir agora, eu posso esperar, eu estabilizo aqui, já levo, enfim. Então, isso é uma transição do cuidado. E aí eu defino os recursos que eu vou utilizar. Quais são os recursos que eu vou utilizar? Isso se chama plano terapêutico. O que é que eu vou utilizar? Quais são as estratégias que eu vou colocar daqui por diante para que eu obtenha um êxito na melhoria ou na restauração da saúde desse paciente e em quanto tempo? Essa pergunta de tempo é a famosa previsão de alta que a gente sempre discute, né, nos fóruns, nas discussões sobre plano terapêutico. Quanto tempo será que eu preciso para atingir? Se eu interno um paciente que eu não estabeleço, que eu somente tenho o diagnóstico e a conduta, eu não estabeleço um prazo para ele, eu não tenho plano claro para ele. Então, eu já começo a hospitalização com o DEST. Então, o raciocínio de plano terapêutico, e assim, é uma coisa que a gente precisa, talvez começar mais detalhado, Viviane, a gente precisa esmiuçar um pouco mais isso. Tá? Não é o objetivo da aula, então não vamos. Bom, o que eu preciso entender? Processo de hospitalização, eu tenho que definir duas coisas. A deshospitalização e a alta médica. São coisas distintas, tá bem? Para eu ter uma deshospitalização, eu preciso entender que eu tenho um processo institucional envolvido, tá? A deshospitalização é um modelo macro de assistência, onde eu tenho toda uma engenharia, uma engrenagem institucional que está envolvida. A alta médica é o ato final da jornada intra-hospitalar, porque ele pode começar uma jornada extra-hospitalar, tá bem? E provavelmente ele vai começar uma jornada extra-hospitalar. Só para ter uma ideia sobre a questão da deshospitalização, eu trouxe dois exemplos assim. Eu peguei, por exemplo, um procedimento chamado colestectomia, tá? Paciente jovem, jovem de 30 anos, saudável, tem uma litíase e vai fazer uma colestectomia eletiva que seja. Para ela fazer uma colestectomia, eu tenho aí 8 processos interagindo, tá? Isso é a descrição do nosso processo intra-hospitalar. Só para isso, um procedimento, não sei, vou chutar, não sou cirurgião, tá, pessoal, mas de, sei lá, de 1 hora, em paciente de baixo risco, que vai de alta. Em 24 horas, eu tenho 8 processos interagindo. Isso é uns processos intra-hospitalares, tá? Então, você vê que a hospitalização é um contexto complexo. Existem vários processos interagindo. Aí eu peguei assim, então, uma outra coisa. O objetivo não é destrinchar isso aqui, tá bem, pessoal? Isso aqui, então, é o procedimento dos pacientes COVID, tá? O paciente foi classificado em verde, amarelo, vermelho, e aí começa, então, uma cascata de ações que decorrem uma da outra, estão relacionadas a uma sequência uma da outra. O objetivo não é enxergar isso aqui bem, mas, assim, é entender o quão complexo é o processo intra-hospitalar. Eu decidi tomar uma atitude com relação a esse paciente. Ele vai para casa, vai ficar no hospital, independente disso, ele vai ter ações coordenadas. Em ambiente intra-hospitalar, mais ações decorrem, porque a necessidade dele, que eu decidi que vai ser melhor atendido em ambiente hospitalar, vai ter mais interações. Então, esse processo de deshospitalização é um processo complexo, é um processo que envolve muitos atores e que começa no momento que eu decido que ele vai internar, tá? Bom, uma vez esse paciente hospitalizado, então, eu tenho aqui os 6 princípios básicos de segurança do paciente, e que, assim, eu não tenho dúvida hoje que a gente bate muito em cima disso. Nós temos processos extremamente bem definidos, bem delineados sobre... Tem alguém com o microfone aberto aí, está um barulho aqui no meu ouvido. Então, tem processos bem definidos que visam a segurança do paciente, tá? Então, são os 6 passos da segurança: identificação correta, comunicação, a segurança da prescrição, enfim, até reduzir o risco de queda ou sobrepressão. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui, ó. Melhorar a saúde do paciente é o nosso compromisso. Melhorar a sua vida, perdão, é o nosso compromisso. Essa frasezinha está lá embaixo,
E eu acho que ela é extremamente reveladora. Uma vez que eu assumo que esse paciente ele vai ser hospitalizado, que eu assumo que esse paciente vai ser colocado no melhor lugar que eu defino, eu como ato médico defino, que é para ele, eu assumo um compromisso. Que melhorar a sua vida é o nosso compromisso. O meu compromisso é melhorar a sua vida. Tá? Isso aqui é uma matéria da Anvisa, do Ministério da Saúde, então. E aí, então, a gente começa um processo que a gente vai ter que tomar alguma decisão. E aí, então, pessoal, a gente precisa... Agora parou. Pronto. Aí agora a gente precisa fazer uma escolha. Tá? Qual é a escolha que a gente vai ter que fazer? Tá? Isso aqui, para quem tem um pouco mais... não é tão jovem assim, isso é uma cena clássica do filme chamado Matrix, eu acho que é do final dos anos 90, em que esse cara chega pro herói da história e pergunta assim, ó, você precisa tomar uma decisão. Eu tenho aqui na minha mão 2 pílulas. Você vai escolher uma que vai lhe mostrar o mundo como de fato ele é a pílula vermelha, ou você toma aqui a azul e você vai seguir sua vida. O que é que você quer? Então, eu estou dando para vocês agora a escolha do filme, esqueci o nome desse cara, do filme, que é isso. Quem escolher a pílula vermelha, vamos tocar para frente a apresentação. Quem escolher a pílula azul está liberado para ver novela ou fazer qualquer outra coisa, arrumar mala, tomar uma cerveja, enfim. Porque, assim, a gente vai ter que falar sobre coisas que realmente impactam no paciente hospitalizado e que a gente tem um esforço enorme para evitar que aconteça ou lidar quando acontece. Então, fique à vontade para as suas escolhas. E eu acho que agora as bolinhas devem cair um pouquinho. O seu N deve cair. E, então, uma vez escolhido, vamos em frente, certo? Por que pensar em não hospitalizar? Tá? No começo dos anos 2000, Morpheus, achei, obrigado, Morpheus. No começo dos anos 2000, saiu essa publicação do Institute of Medicine, que ele fala sobre a capacidade ou a possibilidade de erros assistenciais associados à ação humana, tá? E aí, então, assim, eu não gosto da capa, acho também assustadora, mas tem uma coisa que me chama a atenção bem aqui em cima. Primeiro, não fazer mal, certo? Então, assim, a proposta do livro é trazer à tona os problemas e fazer uma construção coletiva. Eu vi esses dias que até a pílula azul aqui no meio já começa a derreter rapidinho aqui quando a gente fala sobre questões de erros assistenciais. Tá? E aí, então, agora, em 2018, saiu essa publicação também do Institute of Medicine, falando sobre as 2 décadas de publicação daquele material. Tá? E aí, qual é o lado bom? A gente teve, de fato, a redução de eventos. Tá? Ao longo dos anos, a redução está acontecendo. A gente está usando mais bundles. Bundles são digamos assim, o passo a passo, né, do processo do fazer. Então, com sistemas de adesão clínica, aumentando a segurança dos pacientes, os checklists de segurança melhoraram muito a relação com a segurança. As novas prioridades, tá, Ivana, que se posiciona há pouco, são a integração de sistemas e a segurança extra-hospitalar. Tá? Isso é 2018, ele coloca como um desafio a ser superado daqui para frente, que os indicadores ainda não são bons no sistema extra-hospitalar. Mas, ou seja, 20 anos depois, né, da publicação desse material do errar humano, né, a gente teve uma melhoria graças exatamente à possibilidade da gente ver onde os erros acontecem. Por outro lado, coincidentemente, no dia 15 de abril, saiu essa publicação no New York Times, tá? Sobre a lição cruel por apenas um erro médico, certo? E ela traz uma história de uma enfermeira, já em final de carreira, que no momento da pandemia, ela fez uma administração do bloqueador muscular antes da sedação, e aí isso dificultou a sedação, o paciente entrou em parada respiratória e morreu. Tá? Então, assim, no final da carreira, e aí o autor discute bem o grau de estresse, o grau de possibilidades de erro, traz a referência do erro humano. Isso aí foi de 15 de abril desse ano. Tá? Aí eu fui ver, será que tem mais alguma coisa sobre isso? E descobri, então,
que em 2020, 2021, isso aqui não, 2020, o New York Times traz outra matéria, também nesse meio tempo aí de abril e maio, falando sobre que as pessoas talvez não saibam, né, mas hospitais fazem coisas erradas. Ou seja, esse tema, o tema erros assistenciais, eles acontecem e precisam ser revisitados constantemente. E nós que somos assistência, precisamos entender que isso é real. Então, a gente também precisa pensar, quando a gente pensa em hospitalizar, vale a pena a gente pensar em não hospitalizar, se de fato não for a melhor alternativa. Bom, e aí então a gente começa alguns trabalhos publicados que falam sobre os custos do paciente hospitalizado, tá? Relacionados, por exemplo, à infecção, tá? A infecção hospitalar. A gente tem um aumento de tempo de permanência, aumento de custo e aumento de risco de complicações maiores nesse paciente internado por conta de infecções hospitalares, tá? Esses são trabalhos grandes, tá, pessoal? Eu trouxe trabalhos com 5.000, 2.000, multicêntrico, para a gente tentar entender um pouco sobre por que é importante deshospitalizar quando esse paciente define, mas também é importante pensar em não hospitalizar. A associação de um evento a mais no paciente que já tem uma patologia, tá? Então, nesse trabalho específico, ele fez trabalho menor. Esse trabalho é um trabalho de pacientes idosos que têm uma patologia básica, internou, que fez a internação, ele fez somente pneumonia, tá? Então, como o paciente, então, ele começa a ter novos eventos, e só um evento de pneumonia, por exemplo, você já tem um aumento de quase 10% do tempo de internação desse paciente. 10% do tempo de internação desse paciente. Risco, custo e mortalidade associados aos pacientes que têm condições, eventos dentro do ambiente hospitalar, tá? Eventos. E aí eu queria só mostrar aqui alguma coisa, veja. A gente está discutindo, a gente discute, acho que a cada quinzena, a infecção de corrente sanguínea, por exemplo, no hospital. Claro que está aqui é um trabalho americano, são custos de lá. Então, veja, a infecção de catéter central aumenta o custo entre 48 mil e 68 mil dólares a internação desse paciente, certo? Só de infecção. Mas aí tem assim, evento adverso de drogas, 5 mil dólares, vai de 3 mil a 15 mil, enfim, ou seja, o custo do evento, eles mediram o custo do evento do paciente hospitalizado, tá? E aí, então, quando a gente fala sobre risco de mortalidade, a gente vê que infecção de catéter, infecção de sonda, tá? A sonda vesical, ela se assemelha, por exemplo, à mortalidade, ao risco de morte, perdão, de um evento como trombose venosa e PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica. Aquilo que a gente lá na enfermaria acha que pode ser extremamente comum, fez infecção, vamos tirar a sonda, vamos tratar essa infecção. Ele pode se assemelhar a um evento tão mais grave quanto a embolia pulmonar, com risco de morte para um paciente. Então, a gente precisa entender quais são as características disso aí. A gente precisa tirar esse paciente do hospital e tirar também esses, desinvadir, como a gente fala no dia a dia, esses pacientes, tá? Então, eventos aumentam custos e aumentam mortalidade. Esse trabalho é um trabalho antigo, esse trabalho é de 2011, se eu não estou enganado, mas foi um trabalho em inglês, nos hospitais australianos, se eu não me engano, com cerca de 200 mil pacientes, tá? Então, ele relaciona tempo de internação que vai aumentando com o risco de evento adverso, tá? Então, você veja. E aí, veja, quando ele fala em dias de internação, pessoal, não são 24 horas, que é uma coisa que é interessante nesse trabalho. Dias de internação, ele conta uma noite, tá? Então, assim, se eu coloco assim, 2 dias, é uma noite entre 2 dias. 3 dias, 2 noites entre 3 períodos vespertinos. Ou seja, não se fecha as últimas 24 horas desse paciente internado. Então, se você tem aumento de 2 dias, esse paciente você tem um risco de reação adversa a drogas de 3,4% maior, de infecção de 11%, úlcera por pressão 0,4%. Vou chegar ao extremo de 8 dias a mais do que o paciente precisaria. Ele vai ter 6,1% aumento de chance de um evento adverso relacionado à medicação, 20% de infecção
e de úlcera e 2,5%. Tá? Trabalho grande, antigo, né? Com certeza muita coisa em termos de segurança já mudou, mas ele chama a atenção pelo grau de impacto de paciente hospitalizado. Tem uma turma que estuda perda de funcionalidade do paciente internado, tá certo? Então, eles fizeram uma revisão grande desses pacientes hospitalizados e com foco em redução de funcionalidade, tá? Então, quais são algumas conclusões que eles tiraram? Que a hospitalização piora a funcionalidade do paciente e pode aumentar a morbidade desse paciente. Aí, um exemplo, as nossas lesões de pressão no paciente que tem uma disfunção, que piora, demora mais tempo internado, tem as lesões de pressão, por exemplo. 75% dos pacientes com mais de 75 anos saem do hospital com algum grau de dependência. Pacientes que não tinham dependência antes, 75% deles saem com algum grau de dependência. Tá? Então, em paciente internado também piora a funcionalidade, pode piorar a morbidade e aumenta o grau da necessidade desse paciente na transição. Era só para destacar. Bom, maior tempo, esse trabalho também é um trabalho que ele faz uma relação sobre a coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu tenho resposta rápida. E o que ele faz? Que o maior tempo de internação se relaciona a pior desfecho clínico. Quanto mais tempo esse paciente fica, pior esse desfecho clínico. Maior risco de infecção por patógenos multiresistentes é uma das principais causas de desfecho. São coisas que a gente vê no dia a dia, tá, pessoal? Mas assim, quando a gente pega um trabalho, que a gente começa a entender o que as pessoas estão estudando, você começa a perceber que a gente precisa ser mais, entender melhor a dinâmica do nosso paciente. E aí, veja, ele dividiu em grupos, não é isso? Com até 28 dias de mortalidade, a mortalidade intra-hospitalar, e a gente vê claramente que com o aumento do tempo, todos os eventos associados à mortalidade também aumentam nesses pacientes. Ou seja, tempo de internação prolongado aumenta o risco de mortalidade. Conclusão desse trabalho em questão. Bom, sei então que as coisas podem não estar muito palatáveis, mas eu queria dizer para vocês que vocês precisam lembrar que vocês tiveram uma escolha, certo? Então, quando vocês escolheram, a gente começou a falar sobre coisas que são meio chatas para a gente que se envolve tanto, que quer tanto uma qualidade assistencial legal, tá? Mas também por isso a gente precisa pensar fora da caixa, certo? E quando a gente pensa fora da caixa, a gente começa a enxergar alternativas que são muito legais e que impactam no cuidado do paciente e melhoram o nosso processo de deshospitalização. E aí, então, eu trago essa figura de pensar o impensável, muitas vezes, dos Vingadores do Tron, né? O Tron, do Ultimato, perdão, do Vingadores do Ultimato, que quando o Capitão América pega esse martelo do Thor, a coisa muda de figura e começa uma sequência de eventos que melhoram o prognóstico, vamos dizer assim, da batalha deles. Então, assim, a gente precisa, pessoal, faz parte do nosso dia a dia também, pensar fora da caixa, e às vezes a gente tem que ir buscar alternativas onde a gente ainda não tinha visto para melhorar os nossos indicadores. Bom, então a gente começou, pessoal, a ter algumas estratégias para lidar com o paciente. Veja, eu preciso ter a maturidade e a clareza de que o nosso objetivo não é fazer mal. Já estava escrito lá atrás com o Mato Médico, certo? A gente não quer fazer mal. A gente não quer, pelo contrário. Quando você decide internar, você quer o melhor para esse paciente, você quer fazer a melhor terapêutica, o melhor diagnóstico, mas no ambiente que a gente tem a cultura da segurança já implantada, a gente tem processos claros, mas ainda é sabidamente, mundialmente, publicado no The New York Times e outras revistas populares, enfim, que não é um ambiente tão seguro assim. Então, a gente tomou algumas decisões de tentar testar algumas estratégias, de primeiro conhecer melhor os nossos pacientes e trazer algum grau de segurança adicional, de processos mais melhor instituídos. Tá? Então, a gente fez uma revisão de literatura e a gente entendeu que o índice de comorbidade de Charlson, que é um índice de carga de doença, tá? Quais as doenças pré-existentes desse paciente, no nível interno, tá? E a gente tem, então, que tanto a carga de doença quanto
o ajuste de pontuação por idade, leva a uma classificação de risco desse paciente, tá? Então, a gente tem 2 pontos de inflexão, vamos dizer assim, em Charlson, que são os pacientes que os trabalhos mostram, que são os pacientes acima de 3 e acima de 5 com pior prognóstico. Então, eu começo a entender que eu preciso olhar esse paciente com um olhar diferente quando esse paciente com esse score está dentro do hospital. Da mesma forma, o NRS, que é um score de risco condicional, que claro que eu não vou atrever a destrinchá-lo aqui, mas isso está bem catalogado na literatura. O NRS maior ou igual a 3 se associa a um pior prognóstico. Então, a gente precisou entender um pouco isso. E a gente foi ver o seguinte, olha, vamos tentar aqui entender uma revisão da literatura. Esse trabalho é de 2015, que fala sobre tempo de permanência. Oi? Alô? Alguém falou? Alguém falou? Então vamos lá. Tempo de permanência, custo, mortalidade associado ao índice de comorbidade de Charlson. Veja, se eu já entendo que eu tenho isso calculado na minha população, a gente passou no ano passado inteiro debruçado sobre o cálculo para gerar essa amostra, que depois a gente vai discutir um pouquinho, a gente precisa usar agora. Por quê? Aqui esse trabalho mostra o seguinte, um Charlson maior ou igual a 3, a gente tem um aumento de custo, aumento de tempo de internação. E assim, para quem está no aumento do hospital, vai entender o que eu vou dizer agora. Uma das coisas que o Charlson avalia é a presença ou não de um quadro demencial, está escrito aqui, e a demência, o quadro demencial, ele foi um dos fatores de maior custo no paciente hospitalizado, tá? E por que quem está no hospital vai entender? Porque o quadro demencial, ele gera a necessidade de uma interação maior, muitas vezes procedimentos mais invasivos, que aí o paciente demora mais internado, mais procedimento, mais risco de infecção, enfim, esse paciente fica mais tempo, muitas vezes, internado. Isso aqui, então, foi um trabalho do Jornal Brasileiro de Pneumologia, também utilizando, desse ano, inclusive, ano passado, também utilizando esse comorbidade de Charlson, e que ele mostra que o índice de comorbidade de Charlson foi o melhor preditor de mortalidade do que mesmo os índices mais clássicos de avaliação, como o PSI e o CRUB. CRUB 65 são algumas ferramentas mais clássicas de definição de internação e risco de pior prognóstico. Então, o índice de comorbidade de Charlson maior que 3 aumenta a mortalidade de pacientes que internam com pneumonia. Tá? O NRS, essa é uma publicação de 2021, se eu não estou enganado, 2021, exatamente, 2021, que ele pegou um trabalho muito cêntrico lá da Suíça, hospitais suíços, que eles entendem que o NRS é uma forma de indicador que aumenta o tempo de permanência e a mortalidade, então eles foram estudar e eles encontraram dados assim que realmente chamam muita atenção desse indicador NRS, que a gente usa talvez ainda de uma forma ainda muito tímida na nossa instituição, por exemplo. Por exemplo, o NRS maior ou igual a 3, maior que 3, perdão, aumenta em 1,4 vezes o risco de óbito no paciente internado, tá? Então, a gente mede o NRS, a gente tem, então, o score 3 como sendo um sinal amarelo ali para a gente. E aí, então, o que é que eles associam como fator de melhoria? Monitorizar os sinais de deterioração do paciente internado melhora o prognóstico desse paciente. Vejam, eu comecei a discutir o porquê hospitalizar é um processo que tem certos riscos para o paciente, e estou discutindo as estratégias que a gente tem de reconhecer os pacientes que beneficiam com um olhar mais acurado e estratégias de proteção para esse paciente. Tá? Então, a gente está fazendo agora o outro lado. O paciente precisa, ele vai estar internado. Então, como eu garanto uma melhor qualidade assistencial para esse paciente e menor risco para ele? E aí, então, essa publicação, ela traz um estudo sobre a instituição de times de resposta rápida nos pacientes hospitalizados. Quando esse paciente está hospitalizado, e é um trabalho assim, utilizou muitos dados retrospectivos, né? E eles viram o ponto de inflexão da curva quando você tem um maior número de acionamentos do
time de resposta rápida? Você aumenta o acionamento, você tem, então, uma redução das paradas cardíacas, certo? Dentro do ambiente hospital, e reduz o tempo de internamento, tá? Então, de um lado, você está vendo um aumento de acionamento, diminuindo as paradas cardíacas, e do outro, diminuindo o tempo de internamento. Então, o time de resposta rápida se mostra uma ferramenta muito eficaz de proteção do paciente internado. E aí, então, eu trago para vocês algumas experiências nossas, tá, pessoal? São dados nossos, do nosso serviço. E a gente começou lá em 2020 fazer uns testes com o Charlson, da melhor forma de informar. E então a gente veio numa campanha de trazer essa informação mais presente para a gente. E o que é que a gente vê aqui, pessoal? São dados nossos, mesmo por isso eu posso falar com maior detalhe. Primeiro, nosso Charlson está aumentando. Ele aumentou ao longo de 2021 inteiro. Primeiros 2 meses de 2022, eles se mantiveram na casa acima de 5, chegou a 6, reduziu para 5 agora em março, mas, ou seja, não caiu abaixo de 5, desde que, de fato, essa tendência de alta começou. O detalhe que a gente tem aqui é que dezembro e janeiro e fevereiro foram meses que teve, então, o aumento dos casos de Covid em pacientes bem idosos, que a gente teve agora no final desse ano, e no final do ano passado, começo desse ano. E o NRS, ele parece que acompanha junto o índice de comorbidade de Charlson, certo? Ora, se eu tenho dois indicadores de pior prognóstico, eu preciso ter uma ação mais efetiva com esses pacientes. Eu não posso analisar esses pacientes como sendo de baixo risco. Eu preciso entender que eles são de maior risco. Então, uma das estratégias que a gente utilizou, então, foi a gente trazer relatórios baseados, então, no nosso sistema de monitorização de sinais vitais, que a gente usou o NIOS, dentro do hospital. E esse NIOS, ele traz uma comparação dos dois últimos scores e diz para a gente se ele está aumentando ou diminuindo. Com base nisso, o que é que a gente criou? A gente criou estratégias de reavaliação, de estimular a reavaliação, isso aqui é o primeiro semestre de 2021, tá? Porque a gente tinha uns acionamentos de códigos. Quando eu falo códigos, são código sepse, código amarelo, código azul, que é a parada cardíaca, acima de 5% do número total de acionamentos. Então, a gente traz as reavaliações pelo TRR com base nos relatórios. Vamos fazer visita mais nesse paciente, vamos olhar esse paciente com mais cautela, tá? Então, a gente reavaliava. E a gente viu que a gente precisava de um esforço a mais. Qual é o esforço a mais? Vamos triar esses pacientes. Vamos trazer, então, esse relatório para dizer assim, olha, todo paciente que tiver um score de NIOS que está aumentando, que está mudando de classificação de risco, esse paciente precisa ser revisitado, ter uma ronda. Então, o médico vai ao posto, o TRR faz isso, tá, pessoal? Uma resposta rápida. Ele vai ao posto, discute com o enfermeiro, rediscute a prescrição, checa um exame. Então, a gente precisa ficar mais atento, a gente fica mais atento a esse paciente durante o horário do TRR. E a gente viu que essas duas posturas somadas, tanto eu rever a ação que eu já fiz, que é a avaliação, com uma ronda, que é a busca ativa do paciente com sinais de deterioração, isso fez uma redução sustentada dos nossos códigos, amarelo e sepse e o azul, evidentemente. Essa redução foi para baixo, a gente tem, até as rondas começarem aqui por julho, a gente tem os códigos acima de 5%, eles tendem a cair, sobem um pouco aqui em outubro, e eles voltam aqui nesse primeiro trimestre de 2021 a ficar persistentemente abaixo dos 5%, na casa de torno de 3%, 4% dos acionamentos totais. Então, a gente tem as estratégias proativas que melhoraram a visão da deterioração do paciente internado, tá? Claro que isso aí não é feito sozinho, tá, pessoal? Isso não sai da minha cabeça e eu começo um dia assim, tomar ideia, hoje eu vou fazer uma mudança, não é isso. A gente tem um time de deterioração, certo? Eu disse para elas que agradecer ao time que faz, elas não têm ele também, que é o Cleidinaldo, que é lá do NEP. Então, essas meninas, elas são é um time muito profissional, assistencial,
que a gente pega os indicadores então, do nosso time de resposta rápida e faz estudo em cima disso, desenvolve ação, estratégia, faz plano de capacitação, está com uma ação montada para um setor específico agora. Eu acho que a gente sai agora em massa essa capacitação, porque a gente precisa manter um processo de melhoria constante. Então, obrigado a vocês, a Vanessa, aqui do Pronto Socorro, Nayara, meus dois braços direitos lá no internamento, Thalita, a Luana, Larissa, que são pessoas assim muito dedicadas. Essas reuniões acontecem sexta-feira à tarde, tá, pessoal? E a gente tem quórum, faltou a Jéssica aqui nas reuniões, tá? E então a gente montou também um time de deshospitalização, tá, pessoal? Isso aqui é a reunião dos times, o almoço da deshospitalização, que a gente trouxe as pessoas que. Oi, eu só queria mostrar isso aqui primeiro. Pois não, Espino, deixa eu. Não, pode terminar, por favor. Desculpa, Pronto. eu aguardo. Pois não. Então a gente traz então agora deixa eu voltar aqui a fita. Por que a gente tem, então, essas ações, pessoal? Fiz uma besteira aqui. Por que é importante a gente ter ações, pessoal, que visem a segurança do paciente? Porque isso, pessoal, impacta aqui. Impacta no indicador de tempo médio de permanência, tá? Eu preciso entender que eu tenho um setor fixo dentro do hospital que eu preciso ser melhor utilizado. Então, eu monitoro esse paciente por um lado e eu faço ações para que eu diminua o tempo médio de permanência, aumenta o giro de leito da instituição. Assim, eu gero mais oferta de leitos. Quando eu tenho processos seguros dentro do hospital, da instituição, e eu diminuo o número de eventos de desfechos desfavoráveis, eu melhoro, então, esse tempo de permanência do paciente. Isso quer dizer que eu giro mais leito, eu gero mais leito, tá? Então, esse gráfico é um gráfico nosso, também da instituição, em que a gente tem uma curva de tempo médio, isso aqui é 2021, certo? Caindo. Isso aqui é no primeiro semestre, cheio de Covid, 2021. Então, o Covid acaba lá por setembro, aí tem uma girada de paciente cirúrgico que faz cair o tempo médio de permanência no paciente internado. Ano passado, nossa meta era 4 dias e meio, salvo engano, e esse segundo semestre nos estimulou a reduzir esse tempo, essa meta de tempo médio de internação para 4 dias, tá? E aí chega começo do ano, a gente tem lá a nossa pressão novamente dos pacientes COVID, bem mais idosos, com um sistema imunológico mais frágil, enfim. Então a gente aumenta novamente nosso tempo de permanência e a gente faz então intensifica a ação das rondas e a gente consegue trazer de volta esse tempo de permanência para um patamar menor. Fechou em março abaixo de 4, até agora, esse dado é de ontem, tá? Dia 19 de abril, a gente está abaixo do tempo médio de permanência no internamento. No internamento. Isso aqui não é da instituição, tá? É no internamento. Então, e isso tem muito a ver com todos os processos que a gente articula dentro do hospital, mas tem muito a ver com essas conversas que a gente começou a ter aqui. Aqui é o time da SOS Vida, tá? Aqui é o time da Constate, aqui é o time de um monte de setor dentro do hospital. A gente trouxe farmácia, trouxe fono, físio, a gestão de leitos, a gente trouxe o comercial para dentro da discussão, laboratório, SADT, CDI. Pessoal, como vocês podem nos ajudar a deshospitalizar melhor? Então, assim, eu preciso deixar claro que isso aqui não é uma ação do internamento. Esse dado que a gente traz aqui é uma ação de vários atores, vários setores do hospital, que a gente começou a entender que trabalha. Então, a gente traz esse tempo de treinamento menor e a gente ainda acha que tem muito para melhorar, tá, pessoal? Espino, quer falar? Sim. Não posso deixar de aproveitar e, primeiro, parabenizar pela excelente apresentação de um ponto muito importante, já trazido tempos atrás por La Selva, que Cláudia La Selva do Einstein, enfermeira do Einstein, gerente do Einstein. Eu acho que ela trouxe até esse evento, não sei se foi Ana Pontes que trouxe para aqui, trazendo ela para palestrar, ou no Primavera, acho que foi pelo Primavera, mas ela esteve na Bahia algumas vezes. Eu estou até em Aracaju no momento.
E, como diretor médico da SOS Vida, comento que eventos como esse são muito importantes para falar de deshospitalização. Para nós, como a Ivana já comentou antes, para nós o importante é não hospitalizar dentro do possível, dentro do que a gente está aí discutindo, do que é melhor para o paciente, em primeiro lugar, como você falou ali, na beneficência, né, que a gente deve ter, pensando no paciente, mas que seja bom para o convênio, que seja bom para a nossa empresa em manter um paciente e gerar ganhos para a gente, e o convênio não ter custos, nem um hospital ter esse paciente que não está indicado. Nós chegamos a avaliar no processo de hospitalização, ou seja, quando o paciente está no home care e ele aí volta para o hospital. Então, a gente, ontem mesmo, discutimos indicadores na empresa, eu daqui de Salvador, uma filial que nós temos também em Brasília, discutimos dados de cada área e o que melhorar para que a gente não interne nos hospitais. E a gente já usamos assim, o NIOS, o Tabela LACE, e estamos com inteligência artificial para os pacientes mais graves. Estamos também com Laura. Posso abrir e comentar que estamos com a mesma tecnologia de inteligência artificial do Laura, já discutindo internamente na empresa, na parte de inovação tecnológica. Então, para que a gente consiga também não internar pacientes, que hoje, cada vez mais, é de baixa complexidade, aquele paciente com comorbidades várias, pacientes idosos, que são os que mais internam no home care, ou pacientes, quando é baixa a idade, mas pacientes neuropatas, pacientes com doenças raras e que, vamos dizer assim, levam, como você já trouxe nesses estudos, um tempo de internação maior e você precisa melhorar sua produtividade, o seu papel como hospital maior, que é na área cirúrgica. Lógico que TI, você tem coisas que não tem como ser feita no home care, né, ou numa instituição de transição, mas, sem dúvida, esse trabalho que você mostrou, até eu gostaria, se possível, depois ter acesso, se possível. Fiquei realmente encantado com o trabalho. Nunca imaginei que estivéssemos fazendo um trabalho como esse. Não conheço nenhum trabalho tão bem feito como esse aí, sinceramente, Nilson. Então, queria agradecer assim, essa apresentação e tive, por acaso, a oportunidade de ser hoje conversando com o Silvaneide, rapidamente comentar isso, eu conversando com o Silvaneide, que é a coordenadora comercial, ela aí me falou dessa aula e depois disse, olha, doutor, ele já antecipou para hoje, eu digo, vamos assistir. Então, que bom, quase eu não ia ter essa oportunidade, viu, Nilson? Parabéns aí, e fico muito feliz, e nós do Home Care, Ivana, Ana Pontes, a gente que trabalha, Antônio, Silvaneide, a gente fica feliz, o coordenador Paulo, que não pôde estar, fica feliz em ter esse olhar também de hospitalização. Obrigado, Spino. Obrigado. Sem dúvida, a gente não pode falar em deshospitalização sem falar de vocês, né? Das empresas, da Constat, você, todas as empresas estão chegando aqui no mercado, quem está puxando realmente para a gente, para ser para dentro da instituição, para a gente ser parceiro nesse processo. Eu vou falar um pouquinho também, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho do LACE, e realmente são coisas bem interessantes, que a gente precisa prevenir que o paciente reinterne. A gente não só precisa deshospitalizar, a gente precisa entender que esse paciente pode reinternar, a gente precisa diminuir o risco dele reinternar. Bom, pessoal, então, se eu estou tendo que a gente faz, se eu estou querendo que esse paciente deshospitalize, eu também preciso entender que eu preciso ter estratégias para esse paciente deshospitalizar, tá? E aí, então, assim, existem alguns trabalhos, alguns estudos que tentam entender um pouco melhor como reduzir até a necessidade de hospitalização. Então, um dos momentos que a gente precisa definir se esse paciente de fato precisa do hospital é na admissão desse paciente no hospital. Então, esse paciente de fato deve hospitalizar? O hospital é o melhor recurso? Essa é a pergunta que eu fiz lá no começo. E aí, então, assim, a Sociedade Americana de Geriatria, ela tem um departamento de emergência geriátrica que está, assim, tem uma publicação de 2013, a partir de 2013, muito interessante, e que ele defende, por exemplo,
que a equipe de emergência tenha uma vivência, uma especialização, digamos, em geriatria, porque a presença de uma equipe de emergência geriátrica chega a reduzir, no levantamento deles, uma redução de 9% de admissão e uma necessidade de retorno para o pronto-socorro de 7%. E uma triagem em 72 horas, ou seja, o paciente não hospitalizou, esse paciente reavaliado, 72 horas depois, é seguro para esse paciente. Que não foi? Vamos lá. E aí, então, ele tem um guideline, tá, de 2013, que fala sobre a emergência geriátrica, e ele traz a questão: esse paciente ele tem diretiva antecipada? Ele teve a diretiva antecipada? Como é que constrói esse discurso? Existe sim a possibilidade de paliar esse paciente no setor de emergência, porque isso vai ter algum benefício a depender de alguns critérios, tá? Então, uma vez que se define que a gente vai acatar as diretrizes antecipadas de vontade desse paciente, que a gente vai começar um discurso, uma estratégia de paliação desse paciente no setor de emergência, a gente precisa ter um estabelecimento de um protocolo clínico para isso, de um plano terapêutico do paciente, com controle de dor, gerenciamento dos sintomas, conforto, né? E uma coordenação da equipe de cuidados paliativos. Então, a Sociedade Americana de Geriatria ela entendeu que a estratégia voltada para a geriatria em setores de emergência que tem uma demanda de paciente geriátrico alto é uma demanda possível que impede esse paciente de hospitalizar e reduz a demanda por leito hospitalar. Uma outra estratégia, não sei porque não está passando, a gente tem uma estratégia de matriagem reversa, que responde a seguinte pergunta. Isso aí, pessoal, esse material, ele está no Lean nas Emergências, que foi publicado no ano passado, 2020 ou 2021, perdoe, do pessoal do Sírio, mostrando que uma triagem, uma reavaliação desse paciente no momento de internação, seja já no pronto-socorro ou após esse paciente já no andar de internação, a gente pode fazer uma triagem, reavaliar esse paciente com relação ao risco dele estar internado e não estar internado, aí definir qual seria a melhor estratégia desse paciente, desde que a gente tenha uma estrutura para acolher esse paciente fora do ambiente hospitalar. Tá? Então, a triagem reversa também é uma estratégia validada, e claro que a gente precisa definir protocolo para isso, ter acordos críticos para isso, mas existe a possibilidade de esse paciente classificado como verde ou azul, terminar o antibiótico dele em casa, fazer o procedimento que ele está aguardando em casa e liberar, então, esse leito para quem, de fato, vai se beneficiar mais com esse leito hospitalar. Uma vez que esse paciente está internado, a gente precisa ter um plano terapêutico multidisciplinar, isso é uma estratégia, certo? Por quê? Uma vez que o plano terapêutico está claro, que existe uma linha de cuidado definido, que existe um prazo para que isso aconteça, que eu compartilho com a minha equipe o que eu quero para esse paciente e que eu envolvo até muitas vezes, quando é possível, a decisão do paciente sobre o que ele quer, eu consigo ter uma deshospitalização mais segura e muitas vezes mais ágil. Então, o plano terapêutico ele é sim uma ferramenta não só de segurança intra-hospitalar, como uma ferramenta de transição do cuidado. E sobre transição do cuidado, então, tem um trabalho do Hospital Conceição que é muito interessante, que ele fala sobre como estratégia de melhorar a transição do cuidado do paciente, tanto no intra-hospitalar como no extra-hospitalar, tá? Ou no inter-hospitalar, se for o caso. Por quê? Quando esse paciente transita entre os setores, se ele o faz de uma forma insegura, a quantidade de eventos aumentam. E tem uma coisa que ele fala assim: o planejamento da alta do paciente se inicia quando ele interna. Quando ele interna, eu preciso ter claro que esse paciente ele tem um desfecho final, que ainda é deshospitalização para casa, ou é transferência para um outro lugar. Mas é o desejável desse desfecho dele, e por isso eu preciso começar o plano terapêutico agora. Por isso já agiliza, talvez 24 horas, 48 horas desse paciente dentro do hospital. Falhas da organização da alta podem afetar os cuidados subsequentes. Uma coisa que a gente discutiu muito com o pessoal dos home cares nisso. Como que a gente transita entre duas equipes?
Qual é o grau de informação que vocês precisam que eu dê para que esse paciente saia de forma segura? Qual é o grau de informação que a família desse paciente precisa ter para que ele sinta segurança na transição para casa? O que é que eu preciso deixar claro na transição para casa, por exemplo? Sumário de alta com discrepância entre cuidado necessário e os prestados e a falta de clareza sobre as necessidades específicas e particulares de cada paciente no momento da transição aumenta a falha essencial desse paciente. Eu não posso ter um paciente, por exemplo, quando ele transita do centro cirúrgico, transita da UTI, transita do pronto-socorro, vai do internamento para a UTI, vai do internamento para casa, com informações desencontradas, inseguras, desnecessárias, ou que não são seguras para o que eu quero desse pronto-terapeuta do paciente. Então, esse trabalho traz algumas reflexões extremamente importantes. É uma revisão de 46 serviços, de processo de 46 serviços aqui no Brasil, que eles definem como alguns pontos de maior tensão e falhas no processo de transição. Vivi, está acabando, tá, Vivi? E aí... Fica tranquilo, Wilson. Fica tranquilo. Só tem mais uns pouquinhos. Tranquilo? Posso? Oi, Ivana. Ivana levantou a mão aí. Oi, Enilson. Pois não. Eu prefiro esperar você terminar, só para fazer uma colocação. Bom, então. Bom, por que é importante hospitalizar? Ora, internação em casa é mais barato, tá? Chega a ser 30% menor do que o paciente está dentro do hospital. Eu preciso entender que em casa, melhor em casa. Tem um programa no SUS que eu acho muito interessante chamado Melhor em Casa, tá? Perdão, é que eu não estou vendo quem está falando. Então, assim, ele é mais barato esse paciente estar em casa. Então, também eu preciso entender que desatualizar é importante por isso. Mas para ele estar em casa, ser mais seguro, eu preciso entender que ele tem um perfil. E esse perfil, pessoal, depende muitas vezes da gente fazer uma estratificação em ambiente internado do risco desse paciente rehospitalizar. Por quê? Se eu quero que ele deshospitalize, evidentemente, eu não quero que ele rehospitalize. Por quê? O paciente que rehospitaliza, ele é um paciente que tem um custo mais alto, certo? Nesses trabalhos que comparou o LACER com o Hospital, o LACER que o Espina falou há pouco tempo, e o Hospital, dentro do sistema americano, tá? Chega a custar 20 bilhões de dólares no sistema de saúde deles, tá? Um paciente que rehospitaliza. Então, ele traz dois scores. A gente está estudando esses scores para a gente saber qual é o mais automaticamente possível de ser implantado no serviço, porque assim, a gente fica sempre pensando em um processo burocrático de clicar, baseado em médico, baseado em enfermeiro, e nem sempre esse processo ele traz, de fato, a melhor resposta, a resposta mais segura. Então, a gente está estudando um pouco de uma forma de como automatizar isso, e a gente vai precisar monitorar os pacientes que têm mais risco de rehospitalizar. Por quê? Nesses pacientes, eu preciso fazer uma transição mais segura. Nesses pacientes, possivelmente, eu preciso de envolvimento maior da família. Nesse paciente, provavelmente, eu vou precisar de uma conversa com o sistema que vai deshospitalizá-lo mais próximo, para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva, diminuir esse risco. Então, eu preciso ter um plano terapêutico, inclusive na alta dele, que transite de uma instituição para outra. Então, assim, confesso que eu tenho uma certa atração pelo hospital, mas isso ainda não está definido. Esse trabalho é um trabalho daqui do Brasil, certo? Que ele traz, então, ele traz duas divisões. A reinternação abaixo de 7 dias e a reinternação dentro de 30 dias. Por que o risco de reduzir o risco de readmissão é importante? Porque, assim como o Charlson, a reinternação menor que 7 dias, ele chega a ter quase 2 vezes mais chance de um desfecho desfavorável dentro do hospital. Tá? Então, quanto menor o tempo que esse paciente passa fora do hospital e tem uma reinternação não programada, maior a chance dele ter um desfecho mais grave. Tá? Então, o que é que eu quero dizer aqui, minha gente? Olha, não é que a gente não hospitalize, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente precisa entender que a gente, quando hospitaliza, a gente tem que ter claro um processo para esse paciente. A gente tem que ter claro que você quer que ele vá para casa
mais cedo, porque isso é mais seguro para ele, é melhor para todo mundo, é mais barato, enfim. Mas eu preciso dar alta de uma forma segura. Então, eu tenho scores que eu vou atrás para que eu não simplesmente dê alta, mas eu dê alta de uma forma segura para que a chance dele voltar seja pequena, porque ele tem chance de voltar de uma forma mais precária do que antes. Então, e olha quem está aqui no meio. Ó. O Charleston, novamente, fica dentro do nosso radar como sendo uma ferramenta que a gente tem que monitorar, não só no paciente internado, mas também no paciente fora de casa. Paciente que interna com até 7 dias após a alta, tem mais causas, são de causas preveníveis. Ou seja, possivelmente havia alguma coisa que a gente poderia ter feito ali e a gente não fez. Tá? Então, isso é um indicador de qualidade assistencial que eu preciso entender. O que é que a gente não fez? Tá? Que a gente poderia ter feito e não fez. Foi isso mesmo? Não é isso? Que é um paciente que interna com mais morbidade. Tá? Claro que eu posso dar alta para um paciente super bem, ele ter um infarto em casa, ter um evento novo em casa. Claro que isso pode acontecer. Mas, possivelmente, não foi isso que aconteceu. E eu preciso entender que eu preciso melhorar meu processo interno para que isso, de fato, não aconteça. E os pacientes quem é interno com 30 dias são normalmente pacientes relacionados a doenças crônicas, a fatores socioeconômicos. Muitas vezes é o paciente que teve dificuldade de entender, ou o cuidador que teve dificuldade de entender esse processo, e estão relacionados também a falhas dos serviços externos. Tá? A gente precisa entender que a gente tem que trabalhar com uma extensão da hospitalização, os serviços externos, e essas falhas que acontecem levam muitas vezes o paciente a voltar para o hospital. Tá? Então, conclusão, com algumas conclusões bem rápidas, tá, Vivi? Deshospitalização, não sei por que não foi. A capacidade técnica por si só não deshospitaliza, tá? Não é porque eu sou o bam, eu sou o cara top das galáxias naquilo que eu faço na medicina interna, na cirurgia, na oncologia, que eu vou garantir uma deshospitalização, muito menos uma deshospitalização segura desse paciente. O plano terapêutico deve ser efetivo e disponibilizado às equipes. Isso melhora a comunicação. Tem um trabalho, não sei se é norueguês australiano, que ele traz como um grande impacto. Eu não trouxe, a discussão não é plano terapêutico, mas assim, um dos grandes problemas do plano terapêutico claro e efetivo para a equipe é exatamente o médico, tá? Por quê? Porque o médico comunica mal. Tá? Isso é um trabalho grande de uma revisão desse país, que eu não estou lembrado agora, mas que ele fala assim, da equipe multi, ele compara médico, enfermeiro, eu acho que físico, se eu não estou enganado, é farmacêutico, e ele fala, cara, é incrível como o médico deshospitaliza, comunica mal, tá? Principalmente paciente crônico. Os pacientes agudos nem tanto, mas paciente crônico, ele comunica mal. Por que não? Aqui, pronto. A comunicação efetiva, certo? É uma ferramenta fundamental. E a deshospitalização é uma construção coletiva, certo? Ela não é do médico, simplesmente, que dá alta. É isso que eu quero trazer como uma mensagem, que gostaria muito que ficasse aqui para todos, sabe? A deshospitalização é um processo institucional. A alta médica é um ato que determina que esse cara já tem, que esse paciente ele já pode ir para casa. Mas até chegar esse momento, para eu ter no meu julgamento clínico essa decisão de alta, esse paciente passou por vários processos dentro do hospital. E esses processos eles são intersetoriais, tá? Eles não são interdisciplinares enquanto equipe assistencial. Eu tenho setores que também amarram e desamarram esse processo de deshospitalização. Então, eu queria muito que essa mensagem ficasse clara, porque assim, a gente faz um grande esforço de manter o paciente seguro, a instituição faz. Esse grande esforço de manter esse paciente seguro, a gente faz um grande esforço de ter uma equipe tecnicamente muito qualificada para estar na assistência do ponto de vista multidisciplinar. A gente tem uma equipes extremamente empenhadas em tornar a experiência desse paciente a menos impactante possível. A gente tem equipes que se preocupam em fazer linhas para deshospitalização, mas eu preciso que se entenda que a instituição como um todo se envolve na deshospitalização desse paciente. Tá? E isso começa na admissão, seja qual for
o caminho que leve à admissão. E aí, então, eu acho que é a última coisa que eu tenho para colocar. Obrigado, certo, pessoal? O pessoal que escolheu, então, a pílula vermelha, para a gente conversar um pouco sobre esse tema, um pouquinho desgastante. A boa notícia é que ainda dá tempo de ver a novela. Ainda dá para ver, acho que é Zé Leôncio e a Juma. Então, quem quiser ir para lá agora, obrigado, pessoal, de qualquer forma, pela atenção. Ivana, pode... Acho que Ivana tem que levantar a mão primeiro, não é isso, Vivi? Isso. Ô, Nilson, muito bacana a sua explanação, né? Aproveita aí para abraçar o doutor Espino, que ele sabe que nós dois somos uns lutadores aqui em Aracaju, em prol dessa questão da deshospitalização e de evitar a rehospitalização. E o Hospital Primavera fazer uma apresentação como essa é uma prova de maturidade do corpo clínico, multiprofissional, multidisciplinar como um todo. E nós, me associo a doutor Espino para dizer que a gente fica muito feliz de escutar essas coisas realmente. Mas eu queria fazer só uma pequena intervenção. Você falou, e é uma verdade, né? Você falou até 30% de redução, Enilson, mas saiu um estudo da McKinsey agora falando que, principalmente com a Covid, a gente aprendeu que a telemedicina e dispositivos para monitorar o paciente são excelentes meios de manter o paciente no domicílio. E ele ainda fala que a redução de custo num país, aí sou eu que estou falando, né? Num país pobre como o nosso, que chega a 40%, é um número bem interessante. Saiu um estudo agora do futuro da saúde, né? Então, é mais que 30, né? É mais que 30. É mais que 30, é mais que 30, né? E os planos de saúde são nossos parceiros na busca disso daí. Mas, enfim, eu quero só fazer uma pergunta para você, ou uma colocação. Nessa transição do paciente para casa, Nilson, via de regra, o indivíduo que vai para o home care, ele é pouco contactante ou pouco contributivo com a melhoria clínica dele, né? Ele é um paciente já passivo, porque, infelizmente, no nosso cenário de saúde, a prevenção é pouca e os indivíduos idosos evoluem muito rápido clinicamente e negativamente. Mas, como você tem aí essa estratégia de deshospitalização já com um grupo para isso, que é muito importante, a minha pergunta é qual é o trabalho que o Primavera vem fazendo com essas famílias, porque a família é o ponto de partida do home care, entende? Paciente, claro, no nível da importância que lhe é devido, mas para o home care, e nós tivemos o prazer de fazer um plano piloto muito bacana aí com o grupo clínico do Primavera, que era deshospitalizar multiprofissionalmente. Nós fazíamos reuniões, eu não sei se você se recorda, fazíamos reuniões para deshospitalizar o paciente com o médico assistente do Primavera, o médico assistente da Constate e a família, e foi bem bacana as 3 ou 4 deshospitalizações que nós fizemos, encerrou-se exatamente no início das pandemias, um pouco antes. Mas a minha pergunta para você é, e as famílias? O que é que o Hospital Primavera, nesse grupo de deshospitalização, está trabalhando? Eu ainda vou dar um passo atrás ainda na sua pergunta, Ivana. No projeto terapêutico, a gente precisa envolver isso começa no projeto terapêutico para esse paciente. Ele precisa envolver também o próprio desejo e o entendimento do paciente, e aí inclui a família nisso, tá? Então, essa construção do plano, ela também leva em consideração isso. Uma das coisas que a gente tem no planejamento terapêutico disciplinar são as visitas educativas, tá? Que a gente sinaliza. Também, por conta do Covid, as visitas multi, elas pararam um pouco, ainda podia fazer aquelas reuniões, como a gente sempre fez, mas assim, a comunicação multidisciplinar, ela é muito boa, tá? No hospital, que a gente tem uma lateralidade muito boa com a equipe multi, tá? Então, assim, a gente sinaliza o mais precoce possível o início das visitas educativas. O que são visitas educativas? Dentro do meu campo de trabalho, o que é que eu preciso ensinar para esse paciente ou para essa família, tá? O dispositivo, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa muito educar. Cuidado com o dispositivo, como é que maneja, tritura a medicação, que tipo de medicação pode fazer, não faz. Hoje à tarde a gente teve uma discussão com a farmácia clínica exatamente discutindo sobre isso,
como é que está a farmácia clínica no envolvimento da transição para casa, tá? No que é que a gente pode melhorar a farmácia clínica na transição disso. Porque, assim, esse paciente normalmente ele não volta igual como ele chegou, né? E a família ela é envolvida, tá, Ivana? Nas que a gente chama de visita educativa. A gente dispara esse processo, quando esse processo de transição ele já está bem claro que ele vai acontecer, e a gente começa a fazer esses cuidadores. A gente elege normalmente alguém específico, tá? Porque muitas vezes roda muito o cuidador dentro do paciente, mas a gente tem alguém de referência para isso e começa então essa construção sempre com o discurso de que em casa vocês vão fazer, vai ter alguém para apoiar, mas vocês vão ter que em algum momento vocês vão ser responsáveis por isso. Enfim, a gente constrói junto, mas a gente chama a família para essa discussão assim, quando cedo possível, às vezes que a gente chama de visita educativa, tá, Ivana? Respondi. Ok, Nilson, e agradeço, né? Porque realmente, assim, o envolvimento... Oi, tá me escutando? Estou escutando. Realmente, assim, para as empresas de home care, o envolvimento dessa família é absolutamente importante, sabe? Porque a gente sempre fala com a família que a segurança de ir para casa não é só para o paciente. A segurança de ir para casa também é para a família, né? Tendo em vista essas dificuldades que as famílias têm hoje de fazer o apoio no hospital, a casa é o melhor lugar e aumenta demais a indução. Se você me permite só uma segunda pergunta, seria a questão do trabalho do Primavera, no sentido de sensibilizar também os planos, que são os pagantes, né, a fonte pagante, vamos dizer assim, para essa deshospitalização. Então, temos pauta, sim, preparada para eles, está certo, Ivana? Sem o Marcelo, a gente já tem uma pauta já demandada para o comercial. E, assim, a gente vai pedir, sim, para sentar com eles, para mostrar o que a gente já faz, entendeu? E pedir que a gente... deixar claro que a gente precisa de apoio nesse processo. Claro que a gente tem... Ivana, uma das coisas mais legais, e aí se tiver mais alguém aqui do time de deshospitalização, eu batizei dessa forma, pessoal, assim, mas alguém pode... Da nossa equipe de deshospitalização, foi a gente entender as dificuldades dos outros setores. Porque a gente trouxe aos setores para discutir com a gente, para sensibilizar da nossa dificuldade. Mas a gente conseguiu perceber que o sapato também aperta de um modo diferente em cada um deles, certo? Então, no pé do outro também, né? No pé do outro. Todo mundo tem pé e tem sapato. Então, de algum jeito, isso aqui está incomodando. Então, é claro que com as fontes pagadoras, com certeza, também vai ter pé apertado por aí, tá certo? Então, a gente vai tentar entender como que a gente pode desapertar esse sapato, como que a gente aumenta o tamanho, bota na forma, enfim. Eu boto meu pé doendo ali, ele bota aqui, e a gente tenta estabelecer um plano terapêutico para ambos, para cuidar desse pé, tá? Então, assim, eu acho que foi uma das coisas que mais fez crescer a ideia de intersetorialidade, não é nem mais nem multidisciplinaridade, tá? De intersetorialidade dentro do hospital. Foi a gente se colocar no lugar do outro e entender essa dor, sabe, Ivana? Então a gente fez isso com foi muito boa a experiência, tá? Muito boa a experiência. Obrigada, então tem pauta preparada, assim, para acontecer. O pessoal teve o Flávio Arcângeles, que levantou a mão aqui. Baixou. Baixou a mão, então. Bom, mais alguém, pessoal? Oi. Perdão, eu baixei a mão porque eu achei que tivesse aberto o microfone também. Eu estava falando aqui sozinho. Pois não. Enilson, boa noite. Eu estou trabalhando na Constat, estou na coordenação médica de lá, né? Acabo que assumi a função que você assumiu em determinado momento, que depois Marcelo assumiu e eu estou por lá. Acabou que a gente não se conheceu antes, mas eu gostei muito dessa apresentação. Um prazer. Gostei muito dessa apresentação, agradeço pela oportunidade de participar. E eu tinha duas intervenções. Uma dessa foi essa segunda intervenção que a Ivana já fez, então vou pular, que tinha a ver com a questão dos planos, né? Porque nós temos isso como algo muito central para nós. Isso, né? Nós dependemos disso para poder executar o nosso trabalho. Então, vou para o outro lado aqui que eu queria trazer também, que eu achei muito legal, uma apresentação vindo da figura do hospital, esse reconhecimento, né? Porque a medicina ela se desenvolve.
ela se desenvolveu, né? O nosso paradigma médico-científico dentro dos hospitais, né? Desde lá de René Descartes para cá, a gente desenvolveu nossa ciência dessa forma, né? E é muito legal a gente conseguir ver que, né, para além do discurso de que nós já conhecemos, a gente sabe sobre a questão da humanização de nosso paciente estar com a família dele, né? Isso será algo mais interessante para a família e para o paciente, para além da gente entender das questões dos custos, né? Que os custos no hospital e a manutenção no hospital são custos que são cada vez mais crescentes, né? A gente sabe isso quando a gente olha desde os anos 50 para cá, da Segunda Guerra para cá, a gente vê que esse modelo, né, de a centralização direta no hospital que a gente desenvolveu, ele acaba que ele, né, financeiramente, ele não consegue sustentar sem outras estratégias, né? Os países que melhor conseguem lidar com isso são países europeus da OCDE, que têm sistemas fortes, descentralizados, não centralizados na figura do hospital, mas, né, descentralizados com atenção primária muito forte, enfim. E a gente, enfim, essa questão do custo é uma coisa que a gente também conhece e acha que é muito bacana, mas o que mais chama a atenção da sua apresentação para mim é quando você traz aqui alguns elementos que são muito importantes, assim, que eu não conhecia, né? Que você traz uma referência aqui dessa Catarina Hall, que eu fui anotando as suas referências aqui. Você coloca lá, 2 dias de hospital, aumenta efeito adverso de drogas de 3,4%, de 11% de infecção, de úlceras 0,4%. Aí, se você foi pulando dia após dia, lá no 8º dia, você tem 6,1% de reação adversa de drogas, você tem 20% de infecção. Então, esses dados são muito concretos para dizer para a gente que, além da questão da humanização que a gente tanto defende, e para a gente, além da questão dos custos, manter as pessoas no hospital nem sempre, em alguns casos, né, em boa parte dos casos, será mais seguro, porque elas precisam estar naquela condição. Mas paciente, tem um grupo grande de pacientes, que não é pequeno, que manter no hospital, do ponto de vista técnico aqui, né, a gente pode estar associando não apenas os benefícios dessa manutenção, mas a gente também vai estar associando os danos que essa manutenção acarreta com o tempo, né? Então, essa sua apresentação, acho que ela foi magnífica aqui, né? Nesse aspecto de trazer que, do ponto de vista técnico, para nós, nem sempre o hospital é o melhor lugar para estar. Ao contrário, né? Para algumas situações, melhor que não esteja no hospital, porque esses danos podem ser muito grandes para as pessoas. Você falou do Hospital Conceição, eu tive a oportunidade lá, e eu fiquei pensando nisso, né? Como é que podia resolver essa equação, assim, né? Da transição do hospital para casa. Eu tive a oportunidade de conhecer o Hospital Conceição lá em Porto Alegre. Uma figura que estava viva ainda até 2017, que é o Zé Mauro Cerati Lopes Neto. Ele tocava lá o programa de residência de medicina de família e comunidade. Uma figura muito, muito interessante. E a estratégia que eles usaram lá para capilarizar, né, para do hospital sair para fora, foi residência médica. Então, eles criaram, há muitos anos atrás já, na verdade, um programa de residência médica de medicina de família e comunidade e com enfoque em atenção domiciliar no R3. Então, os caras formam lá 2 anos médicos de família e fizeram uma residência de R3 em atenção domiciliar. E aí é uma coisa que a gente vê assim, em Aracaju nós não temos uma residência médica de atenção domiciliar. Nós não temos. Né? Nós capengamos aqui em residência médica de medicina de família e não consegue fazer esse acesso. Né? Então, assim, como é que a gente podia... Porque não é interesse só do setor público, é um interesse também do setor privado. Né? Como é que a gente podia pegar grandes instituições hospitalares com serviços de home care, universidade... Né? Eu tenho a oportunidade de até de contribuir um pouco nisso, porque eu sou professor da UFES. Então, como é que a gente podia juntar isso tudo e, de repente, produzir programa de formação voltada para atenção domiciliar, né? Que eu acho que é uma saída importante, a questão da formação específica, né? Enfim, fica essa provocação até para a Ivana, né? Eu vou só, depois da sua pergunta final aí, eu vou só pegar o telefone aqui e acionar o plantão do TRR, porque para ver se Vivi está viva. Porque a Vivi, que é a coordenadora do CEP, ela tem, assim, verdadeira paixão por ensino, né, Vivi? Eu acho que você agora fez uma arritmia. Eu ia falar isso agora.
Não, calma. Eu ia falar isso agora. Vou acionar o TRR aqui. Flávio, Porque da gente, só para finalizar, da gente, da Constate, Ivana está aqui, eu vou comprometer ela nessa história. Eu tenho certeza, porque a gente já conversou anteriormente sobre isso, né? As portas são abertas para a gente poder estruturar e contribuir com isso, né? Vivi, eu sei que você quiser falar, tá? Mas deixa eu só falar para o Flávio uma coisa. Flávio, claro que eu não posso falar pelo CEP nem pelo programa de residência. Mas, coincidentemente, esse ano a gente está tendo uma experiência com a residência de medicina intensiva, que está rodando com a gente lá no internamento. E assim, a experiência, tanto da presença das residentes lá com a gente, e a visão, aprimorando a visão, trocando experiência, ela tem sido, eu posso dizer assim, por mim, a impressão minha, e foi discutido agora nessa semana a primeira avaliação, a experiência foi extremamente satisfatória, tá? E assim, eu vou assumir aqui publicamente que eu era um dos opositores de residente de medicina intensiva passando no setor de internamento. Mas por quê? Porque para mim, na minha cabeça, a gente faltava estruturar algo melhor que fosse de fato efetivo para aquele grupo, tá? Então, como eu brinquei com as meninas lá no começo, eu falei, ó, a gente está arrumando a sala aqui com vocês agora, que é o primeiro ano de vocês aqui, mas a gente está arrumando a sala no escuro. Eu não sei muito bem onde eu vou botar a mesa, a cadeira e o sofá. Então, eu posso botar a cadeira e sentar no chão, enfim, procurar o sofá e não achar. Porque, de fato, a gente veio arrumando isso. Não tenho dúvida que o hospital está aberto a essa discussão. Aí eu falo com você, Vivi. Não tenho dúvida que o hospital está aberto. E, assim, hoje, o setor de internamento, a gente pode fazer uma via de deshospitalização. No time de deshospitalização tem muita gente que tem aspiração acadêmica mesmo, que tem aspiração de pesquisa, que tem uma formação legal nesse sentido, inclusive. Enfim, com certeza o hospital está aberto e o setor de internamento também. A gente estrutura e vamos para frente. Tá vivo, Vivi? Pode falar. Se você estiver vivo, pode falar. Consegui me estabilizar aqui. Acho que poder ouvir isso é uma alegria, de verdade. Eu sempre disse, para a gente montar um fellow de medicina hospitalar, nunca imaginei que a gente fosse pensar em fazer uma residência, ou vinha essa proposta de fazer uma residência em saúde da família, voltada com esse olhar do cuidado dentro do internamento e pensando na deshospitalização. Mas é isso mesmo, acho que a gente está super aberto mesmo para conversar, para poder construir, porque realmente acho que quem ganha com isso é a sociedade sergipana, né? A gente poder pensar no melhor cuidado tanto intra, quanto na transição, quanto no extra-hospitalar. Então, assim, estamos numa véspera de feriado, há quase 1h30, mais de 40 pessoas, assim, ainda ouvindo essa discussão, isso é sensacional. Então, porque a novela como diz o doutor Enilson, exatamente, vamos para frente. Estou super à disposição. Eu gostaria de falar, viu? Pois não. É um prazer novamente falar e ouvir que tem assim pessoas como Vivi e Flávio Arcanjo, que eu não conhecia, estou conhecendo agora, com conhecimento, falar do Hospital Conceição, quer dizer, e falar de residência e passagem por lá, e você tinha apresentado o dado do Hospital Conceição, hospitais acreditados, né? E aí fica feliz, porque a gente tem um núcleo de pesquisa em ensino científico no PEC, na SOS, e que a gente disponibiliza já há muito tempo estudos na área de residência, quer dizer, a gente não tem residência. Nós fizemos, inclusive, o primeiro curso, Flávio, de home care multiprofissional junto à UFBA. Nós temos hoje, com a UFBA, com a Escola Baiana de Medicina, com a UNEB, com a Unime, alguma coisa também já aqui, se eu não me engano, com a UNIT, não tenho bem certeza esse último, estou aqui um pouco em dúvida, daqui de Aracaju. Mas nós temos estágio de interno e também de residente. E estágio também em cuidado paliativo, que nós somos a primeira empresa na América do Sul certificado, não é acreditado, é um programa de certificação em cuidado paliativo pela Joint Commission International,
além da gente ser pela JCI. Então, eu comento assim, com muita alegria, de que a gente trabalha muito, porque a gente entende que esse lado de, já que a gente não disponibiliza, não tem essa quantidade, não tem escolas falando, agora já se fala alguma coisa de home care, de deshospitalização, mas a gente acredita que temos que proporcionar isso. Então, eu vou pedir até que a nossa assessora dessa área, que é uma enfermeira, professora, Cleide Regina, entre em contato depois com você, viu, Vivi? E Flávio Arcanjo também, estou à disposição aí para a Constat, a gente trabalhar em conjunto para melhorar a comunicação da equipe disciplinar e melhorar a comunicação do médico. Como médico, também fico tranquilo em falar isso. Antes de você um pouquinho, eu tive que parar uma reunião também por vídeo, né, uma live, não era uma live, eu que estava só de live, eu e alguns colegas, de um colega novo que está entrando lá em Salvador na coordenação, e ele queria logo discutir sobre comunicação, porque nós comunicamos mal, e aí isso é um dado muito... precisamos melhorar essa comunicação, né, para que a gente consiga, já desde a internação no hospital, melhorar, como a Ivana disse, já desde o hospital. Então, ter todo esse programa já falado com a família, com o cuidador, e também atuado junto com os convênios para que eles entendam cada vez mais esse processo. Mas obrigado aí, viu, também por poder falar disso, e feliz até de que a gente já estejamos trabalhando nisso. Vivi, vai dar 9 horas, né, Vivi? Eu acho que agora... Não, eu acho que a discussão rendeu bastante. Doutor José, à tua disposição. O pessoal tem meus contatos aí, então, o que a gente puder conversar e construir juntos, à tua disposição. Doutor Enilson, eu agradeço demais por você estar com a gente, a todo mundo que está aqui. Foi 1h30 muito produtiva, de muita discussão. Essa reunião, como todas, né, a gente deixa disponível no YouTube do CEP. Eu acho que ela é importante ser revisitada para a gente poder entender o que tem de conteúdo aí, o que a gente pode, né, absorver, enfim. Vivi, e acho que se ninguém tem... Se tiver como, eu posso mandar o material de revisão. Eu deixei uma pasta somente com material de revisão, deixar o link para esses artigos que eu consultei para montar, porque daí quem tiver interesse em baixar, ler mais demorado e tal, fica disponível. Sensacional. Se você conseguir colocar no chat o link, pode ser. Se conseguir colocar no chat também dá. Eu coloquei no chat uma entrevista que a gente fez, que eu fiz contigo, sobre a medicina hospitalar. Nossa, eu lá coloquei lá atrás, em comemoração aos 10 anos da medicina hospitalar, que eu acho que reforça também, né, que é por onde tudo começou, né? Pode falar, doutor Silas. Vivi, pode colocar na descrição do vídeo lá no YouTube, você pode botar o link aí que o Enilson vai fornecer, fica na descrição do vídeo. E aí a pessoa aí ele manda o link para você e você posta lá, sem problema. Perfeito. Gente, acho que é isso. Dá tempo de assistir a novela. Exato, vai tomar uma pegar a novela. Exatamente. Descansar. Com a novela, o capítulo de hoje, eu vi que alguém foi para o Rio, esqueceu não sei quem lá, porque eu estava estimulando as meninas a pesquisar isso. Falei, vamos assistir a novela, não vamos fazer a reunião hoje, não. E aí hoje vai ter uma confusão no Rio de Janeiro, segundo eu vi na fofoca. Então, a capítulo hoje é bom, promete. Pessoal, obrigado pela... Gente, obrigado, uma boa noite, Nilson. Obrigadão, foi sensacional. Vivi, nós da Constat agradecemos muito, viu? Foi bastante rica a discussão, e eu tenho certeza que, como o Espino falou, né, a importância da comunicação interdisciplinar nisso tudo vai trazer nossas duas empresas, né, SOS e Constat e Home Care, como convidados muito especiais dessa discussão, porque temos interesse direto nisso aí. Muito obrigada, Vivi. Nilson, beijo grande. Parabéns, foi muito boa, realmente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Ivana. Obrigada, pessoal.
Bom feriado, bom fim de semana. Bom Tchau, feriado. tchau.